para você, prezado ouvinte, que está acompanhando aqui a programação da Rádio São Francisco. Você pode interagir hoje conosco aqui, mandar seu recadinho, seja por torpedo, mensagem de texto, tá bom? 99530616, seja pelas redes sociais, do Facebook, do Twitter, no Skype, a maneira que você achar melhor, ou no telefone 3220-9450, 3220-9460, e passar para a gente aqui como você faz para economizar a água, para fazer o uso racional da sua casa. O que você faz? Você pode compartilhar porque hoje vale. Quem sabe a sua ideia em casa pode servir para uma pessoa que estava pensando, estava com aquele problema, estava pensando uma maneira de usar de forma mais racional e não tinha encontrado a solução, tá bom? Liga para cá, 3220-9450, 3220-9460. Sobre esse assunto, a gente vai conversar também com a advogada Thelma Bartolomeu Silva. Ela é sócia de um grande escritório de advocacia no centro aqui do país, em São Paulo, e ela é especialista em direito ambiental, desenvolvimento sustentável, e ela vai falar sobre um termo que para muitas pessoas é novo. Você já ouviu falar em água virtual? Doutora Thelma, bom dia, tudo bem? Bom dia, um prazer estar nesse momento ao vivo com vocês e gostaria de agradecer, antes de mais nada, o convite e para tratar de um tema tão interessante. No mínimo interessante. Doutora Thelma, aqui na nossa região da Serra, a gente não tem o privilégio de sermos banhados por grandes rios, e isso sempre foi um problema, né? Agora mesmo estamos no período de construção de uma nova barragem que já começou a funcionar e teremos aí garantido por mais 30, quem sabe, anos a água, né, de qualidade. Recentemente também saiu uma pesquisa, acho que se eu não me engano foi publicada hoje, do SOS Mata Atlântica também, que verificou a qualidade das águas, né, potáveis que nós temos em vários municípios e estados brasileiros, e o resultado não foi bom não, viu? Não foi bom. Então vamos começar tratando aí de alguns pontos. Antes de mais nada, nós temos que, antes mesmo de eu falar dessa questão da água virtual, que é um conceito até relativamente novo, eu acho que nós temos que pensar a água como uma grande equação. Como você bem colocou, nós temos uma demanda e nós não temos uma fonte inesgotável, mas nós temos formas tecnológicas de conseguir esse acesso. E nesse ponto, a legislação, o direito, as normas jurídicas podem nos ajudar na medida em que estabelecem comportamentos. Então, por exemplo, nós temos uma lei, especificamente sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é a Lei 9433 de 97, que é uma lei que reitera a ideia de cobrança pelo uso da água. Então, na verdade, hoje em dia, o que nós temos? Um grande instrumento econômico que os estados brasileiros vêm aos poucos, implementando, porque nós não podemos fazer nada de maneira assodada. Nosso país é muito diferente, né? Nós temos uma grande diversidade regional, geográfica, cultural. Então, nós temos alguns lugares, como você bem colocou, em que a água é um pouco mais, está um pouco mais à disposição, ela é mais disponível, e outros lugares que não. Então, na verdade, a ideia, o grande recado, que eu já vou até adiantando e já colocando aqui no início da nossa conversa, é racionalizar. Nós precisamos ter um uso racional. Certo? E diante disso, o que nós temos hoje em dia, bem colocado também por você, a questão da potabilidade, como que está a qualidade da nossa água. Então são vários pontos que nós precisamos realmente refletir. A quantidade da água, para que eu vou querer utilizar essa água e, dependendo do uso, como está a qualidade dessa água. Então, realmente, nós temos um trabalho que envolve o direito ambiental, envolve saneamento, envolve tratamento de lixo, de resíduos, né? Se nós pararmos para pensar naquela cena clássica, né? Durante muito tempo, infelizmente, aqui em São Paulo, hoje já está bem melhor, né? Estou falando de São Paulo. Então, hoje, o que nós temos? Uma clássica imagem de garrafas PETs boiando num rio. Isso tem uma interação total entre lixo e água. É claro que aquele lixo descartado de maneira equivocada compromete a qualidade da água. Então, realmente, como você bem colocou, hoje nós temos que... Hoje é o Dia Mundial da Água, mas a partir de hoje, eu acho que sempre é bom nós abrirmos esse diálogo.
né? Abrimos esse debate, porque é um tema, não dá para a gente pensar em vida sem água. É verdade. E aí é bem infinito, né? Tem que pensar nisso, né, doutora Thelma? Apesar do Brasil, nós sermos muito bem, assim, agraciados, né, com esse recurso, nós somos realmente uma terra abençoada, mas é claro que nós temos uma população que cresce numa proporção geométrica, né, e nós temos um recurso, sempre reiterando essa sua ideia inicialmente colocada. É um recurso que a gente não tem de uma fonte inesgotável. Claro, doutora Thelma, nesse sentido mesmo, aí que se faz muito mais urgente a questão das políticas, né, de economia e de consumo que sejam focadas nesse entendimento também. Aí vem o conceito de água virtual. Você poderia explicar melhor? Então, olha, a ideia da água virtual é um conceito que, na verdade, foi introduzido por um britânico, ele é um professor, um estudioso, Anthony Allen, e, na verdade, o que é água virtual? É aquele volume de água que nós utilizamos na produção de um bem, de qualquer produto, direta ou indiretamente. Então, por exemplo, um produto agrícola, ele se vale da água, né? Aquela semente vai precisar da água para ela crescer, ela vai retirar água do solo e, ao mesmo tempo, vai receber uma água por irrigação. Essa água que compõe o produto, hoje nós identificamos com esse conceito de água virtual, ou seja, é uma água que a gente não vê diretamente no produto, mas ela está ali. Então, quando nós exportamos as nossas commodities, os nossos produtos agrícolas, agropecuários, nós estamos exportando um pouco da água do Brasil também. Eu acho que é algo que a gente não fala muito, não pensa muito, porque é uma conta um pouco complexa. Como nós vamos quantificar, né, essa água que indiretamente está ali? E aí é uma questão que nós temos que levar em conta daquele país que compra um produto brasileiro, né? Na verdade, ele está comprando o produto e está levando também um pouco do nosso recurso natural, que é a água virtual, que está ali embutida. Quantos litros, vamos colocar numa medida, né, metros cúbicos de água ou litros eu preciso, por exemplo, para produzir 1 quilo de arroz? Segundo os técnicos, 1 quilo de arroz, mais ou menos 2.000 litros e meio, 3. Então a gente fala, nossa, quanto de água que vai num produto que a gente às vezes não percebe. Verdade. Nossa, quanto vai mesmo. Pois é, então assim, eu acho que fica essa nova colocação para a gente refletir realmente. Sabe, de repente, milho, 900 litros de água para 1 quilo de milho, trigo, arroz. Então, nós somos um país de vocação agrícola, né, agropecuária, enfim, temos, graças a Deus, um território maravilhoso, uma geografia maravilhosa. Mas a gente não pode esquecer, já que hoje é o dia da água, de quanto de água isso está também circulando pelo mundo, né? É uma água nossa, made in Brasil, eu brinco. Claro. O Brasil já tem uma lei de política nacional de recursos hídricos, né? Ali já tem alguns regramentos para essa questão. O que está faltando? O que é preciso avançar, então? Então, olha, bem colocada a sua questão. Nós temos uma legislação que eu considero, não só eu, mas todos nós que trabalhamos com direito ambiental e com esse tema, uma legislação de primeiro mundo. O que está faltando? Está faltando uma implementação no sentido de direcionamento do próprio consumidor. Então, assim, falta mais educação ambiental no tocante a esse tema. Falta aquele que usa a água compreender melhor a importância de um consumo sustentável. Como bem você colocava antes de nós entrarmos no ar, né? Que as pessoas hoje liguem, que as pessoas compartilhem as suas ideias. Um exemplo que eu queria te contar. A gente pode, aqui na cidade, no município de São Paulo, nós temos uma lei, a gente pode, por exemplo, construir reservatórios para captar água pluvial, água das chuvas. E depois usar essa água da chuva na sua casa, no prédio, enfim, através de um sistema que eu vou usar essa água para os vasos sanitários, para lavar a área. Então, assim, nós precisamos implementar a ideia do uso racional.
Eu acho que esse é o grande ponto. A legislação coloca a cobrança pelo uso da água exatamente, eu acho que para mexer, e aí até fazendo uma brincadeira, né, com aquela parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. É verdade. E a partir do momento em que o setor industrial, por exemplo, o agropecuário, enfim, vai ter que começar a pagar pelo recurso em si, a gente começa a ser criativo e a pensar em alternativas. Um exemplo que eu acho que vale. Então, o que está faltando? Está faltando entender melhor esse uso racional, está faltando, às vezes, um pouco de criatividade. Por exemplo, no segmento industrial, várias indústrias, a lei ela é de 97, então olha quanto tempo ela já está, e o segmento industrial vai se adaptando para esse momento da cobrança. De que maneira? Nós tivemos casos de indústrias que, é claro, inicialmente um pequeno investimento, mas depois esse investimento se pagou ao longo do processo e do projeto. Eles, na verdade, em vez de lançar uma água que sobrava do processo produtivo, eles, através de um sistema de reuso, fazem com que essa água volte, essa água é tratada e grande parte, aí nós temos grandes índices de reaproveitamento. Então, você não lança fora uma água que, eventualmente, se não bem tratada, poderia estar poluindo, e você teria que pagar por esse lançamento, mas, pelo contrário, você promove o reuso dentro do processo produtivo. Então, as indústrias têm, muitas, feito essa lição de casa, sendo criativas e procurando. Mas por quê? Porque a gente teve uma legislação que diz, olha, você vai ter que começar a pagar. Claro, e hoje até as empresas que se relacionam com o mercado internacional, até por uma questão de obtenção de ISO, elas meio que são obrigadas a fazer esse processo, né? Então algumas já avançaram, mas além de fazer o processo tem que tomar consciência e propriedade dele, né, doutor? Com certeza, bem colocado. É claro que para exportar, né, e a gente tem aí uma grande indústria que exporta, nós estamos cada vez mais crescendo no mercado internacional, muitas vezes o nosso comprador lá fora exige práticas ambientalmente corretas aqui no processo. Então, por conta disso, você bem lembrou, mais uma vez, a necessidade do mercado e a legislação impulsionando uma conduta. Mas a conscientização daquele consumidor do dia a dia, ele muitas vezes não é pressionado pela lei, ele não é induzido pelo mercado, e este consumidor do dia a dia, para nós atingirmos essa pessoa, aí nós precisamos de campanhas e de políticas públicas. E aí nós temos que nos recorrer realmente ao Poder Executivo, às organizações do terceiro setor, e colocar mais esse assunto em pauta, não só hoje, né, mas de repente criar um fórum de debates, cada um nas suas cidades, o papel dos prefeitos, das prefeituras, câmaras, enfim. Sabe, criar na cidade uma ideia, olha, vamos uma vez por mês pensar o que a gente pode fazer para melhorar essa questão da água no nosso município, porque tudo começa, né, cada um fazendo a sua parte. No final a gente cria aquela rede global de atuação e aí funciona. Tá certo. Doutora Thelma, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui, por nos apresentar esse conceito. E um grande abraço, um ótimo final de semana. Olha, eu que agradeço muito ter participado. Um grande abraço a vocês e um ótimo Dia Mundial da Água para todos nós. E fica aí a reflexão. Obrigada, um abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau.